E o que que você sentiu de Zema, assim? É porque acabou polemizando a respeito exatamente do que aconteceu do Banco Master, de toda essa investigação ainda que está sobre o caso Master, do Vorkari, etc. A respeito do filme, né, que ele teria, o Flávio Bolsonaro teria feito ali conversado a respeito do patrocínio, quando todo mundo procurou o banco também, né? As pessoas não sabiam o que estava acontecendo, tinha um banco que estava patrocinando, você não tem bola de cristal para saber quem é corrupto, quem não é corrupto. Naquele momento, Flávio Bolsonaro procurou. E aí, quando estourou na imprensa, o Zema chamou atenção a respeito do posicionamento de Flávio, etc. Você achou que foi correto o posicionamento de Zema? Zema é um cara que é correto, né? Zema é um, Ele um não é homem da empresário, política, né? Um governador do empresário, estado de Minas, né? foi candidato a primeira vez com 53 anos de idade, né? Ele tem a rede de lojas, né? Zema, né? Que leva o nome da família, né? Praticamente em mais de metade dos municípios de Minas Gerais. Minas Gerais tem mais de 800 municípios. Então Zema se colocou como alguém deveria se colocar. Eu talvez não concordei no momento da forma que ele se expressou, né? Da forma que ele se expressou, eu acho que a gente não pode se deleitar na situação, principalmente da situação de alguém que está caminhando do mesmo lado, né? Então, assim, eu acredito que não deveria ter, talvez, não estou dizendo que ele se deleitou, mas passou para a sociedade, né? Que ele vai ter que se explicar, foi uma tapa na cara do, né? Então, eu acho que todo mundo tem que se explicar. Eu acho que Flávio tem que se explicar, eu tenho que me explicar se eu errar, eu acho que Zema tem que se explicar se errar. Todos nós temos que se explicar, e principalmente no momento que nós estamos vivendo. O povo brasileiro merece respeito. A sociedade brasileira merece respeito. Então, todos nós temos que se explicar. Daqui para o debate, daqui para quando começar realmente os debates, se vier qualquer denúncia contra mim, eu vou ter que me explicar. Se existir, vou ter que me explicar. Se houve uma conversa lá atrás, de repente com alguém que agora apareceu, que é bandido, eu tenho que me explicar. Vou dizer, mas já porque você conversou com esse cara? Então eu vou ter que dizer, não sabia que ele era bandido, eu não sabia que ele estava fazendo isso, é o que Flávio está tentando dizer para a sociedade, não é verdade? Então, assim, houve esse impasse, mas o importante é que Zema disse que no segundo turno vai estar junto do candidato da direita. Não é? Então, isso ficou muito definido. A gente espera que essa discussão possa ficar no passado, mas a gente precisa discutir a questão do Banco Master. Sim. Eu acredito que existe um silêncio muito grande dos políticos nesse momento quanto à questão do Banco Master. E o Banco Master ele está trazendo e vai trazer um prejuízo muito grande para o Brasil, porque ele pode ter contaminado outros bancos. Ele pode ter contaminado o sistema financeiro do Brasil. Então a gente vai sofrer muito aí. O Banco Master, o Banco BRB, precisando de ajuda para sobreviver. Então, isso pode contaminar e lá na frente os brasileiros podem ter um prejuízo muito grande. Então a gente precisa discutir, porque a corrupção tem que ser estancada no país. A corrupção tem acabado com esse país. Nós estamos, parece, a gente vê, agora mesmo eu vi uma divulgação, né, do impostômetro, né? O medidor de impostos, né? No Brasil, marcando recordes de arrecadação de impostos. Isso significa dizer que o Brasil está em crescimento, sabendo que os impostos são muito altos no Brasil, mas esse medidor, né, de arrecadação é um medidor que simboliza que o Brasil está em pleno crescimento. Mas o que é que tem mudado no Brasil? A saúde tem melhorado no Brasil? A educação tem melhorado no Brasil? A situação do brasileiro tem melhorado? Então, essa é a grande pergunta, porque, infelizmente, talvez o dinheiro do brasileiro não esteja vindo para o brasileiro, esteja sendo carregado para os corruptos. Então, a gente tem que estancar a corrupção. E é culpa minha também, eu tenho dito, falei ontem, na entrevista que dei, que é culpa minha também, é culpa minha como cidadão escolher o corrupto como meu representante. É culpa das pessoas escolherem corruptos para serem seus representantes. Você vê uma operação, tá lá, o Ministério Público, Estadual, Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, dizendo que o político está envolvido com corrupção.
Aí o político passa na frente da casa do cidadão. Aí o cidadão vai e recebe o político, que a Polícia Militar, que a Polícia Civil, que o Ministério Público Estadual e Federal disse que ele está envolvido com corrupção. Aí recebe ele, senta na mesa lá dele, come bolo, toma café, almoça, deita na rede e ele sorrindo. Aí volta para aquela mesma história. Mas se o vizinho roubar a camisa do varal, ele vai querer dar uma pisa no vizinho. Mas o político ele recebe dessa forma. Não estou mandando ninguém bater em político. Eu estou dizendo que em primeiro lugar está sua esposa, em primeiro lugar está seus filhos, em primeiro lugar está o bem-estar da sua família. Em primeiro lugar não está o político. Em primeiro lugar está a sua família, está o bem-estar da sociedade. É isso que eu quero transmitir para a sociedade paraibana. A gente não pode votar, a gente não pode estar com esse sorriso largo para quem está nos roubando. A gente não pode aceitar isso. Então é exatamente esse o nosso discurso em relação à questão da corrupção. Eu acho que o Banco Master precisa ser pautado nessa eleição. Entendeu? A corrupção é algo que eu tenho dito também. A corrupção e a criminalidade não é uma pauta para essa eleição na minha vida. A questão da corrupção e da criminalidade é uma pauta, eu estava assistindo os meus discursos lá como deputado federal, é uma pauta que eu já fazia, já tinha como pauta lá 15 anos atrás. Desde 2006. Desde 2006 que a gente fazia esse discurso contra a corrupção. Eu cheguei lá na Câmara muitas vezes assim, cara, a gente tem que parar com a corrupção. A gente, deputados, me escutem, vocês estão aqui, olhem para mim. A gente tem que parar de roubar. Eu dizia a gente, eu estava incluído não, mas estava dizendo que muita gente ali estava roubando. Entendeu? Então, assim, eu acredito que esse discurso tem que ser pautado, mas tem que ser uma coisa que tem que ser discutida sempre. E parece-me que agora o Brasil está precisando muito de combater a corrupção. A impressão que eu tenho é que a gente está tomado de corruptos nesse país. A gente vê todos os dias a operação da Polícia Federal. A gente vê todos os dias, se você abrir e botar lá Polícia Federal no Google, você vai ver operações em todos os estados praticamente. E a Paraíba entrando em todas as operações. Se você perceber, a Paraíba está em todas, porque tem bandido escondido na Paraíba. Tem corrupto na Paraíba, então a gente precisa abrir os nossos olhos. Não é pensando só em você. Eu tenho 56 anos de idade. Estou aposentado. Eu estou pensando nos seus filhos. Eu estou pensando nos seus netos. Estou pensando nos meus filhos e nos meus netos. Mas não estou pensando para colocá-los para ganhar dinheiro com dinheiro ilícito, não. Eu estou pensando em combater a corrupção para que os seus filhos e seus netos eles tenham oportunidade. Como qualquer outro. Como qualquer outro. Não é só como filho de rico, nem filho de político, não. Quando eu falo rico, né? Rico ilicitamente. Porque ser rico, às vezes, é decorrente de um trabalho sério, um trabalho honesto. Né? Então, mas ser rico ilicitamente, aí esses caras não podem ter mais oportunidade do que o pobre. Quem tem que ter oportunidade num país, no Brasil e na Paraíba, são as pessoas honestas, são cidadãos de bem.